Olá, eu sou o Léo Silva, faço parte do grupo de palestrantes do Núcleo Espírita O Semeador e hoje a grata tarefa da exposição do Evangelho de Jesus nesta palestra. Mas antes, eu gostaria de convidar a todos, pedir a todos aqueles que se sentirem confortáveis, providenciar um copo com água, deixar perto, para que possa ser fluidificado pela espiritualidade que nos acompanha, porque assim como nas nossas casas espíritas, sempre depois de uma assistência espiritual, nós bebemos da água fluidificada. Também convidá-los a uma breve prece, para pedirmos assim a permissão do Pai da Vida para essa nossa palestra. Assim, elevemos todos os nossos pensamentos até a espiritualidade de luz. Com eles, cheguemos até Jesus. Ao chegar a Jesus, segurando em suas mãos divinas, este mestre, amigo, com eles vamos até Deus, o Pai da vida. E de joelhos, espiritualmente, lhe pedimos a permissão para agora, neste momento, darmos início à nossa palestra. E assim seja, graças a Deus. Nossa palestra de hoje vem com o título Amor como fonte e amor como poço. Esse pensamento me veio quando lendo a passagem que está em João no capítulo 4, quando Jesus sai, vai a caminho de Jerusalém com seus discípulos, e diz o texto que ele necessariamente precisaria passar. Ele necessitava passar por Samaria. Enquanto os seus discípulos vão à cidade em busca de hospedaria, em busca de alimento, Jesus senta-se no poço de Jacó, que está ao redor da cidade, e ali espera. Diz o texto que ele senta e espera. E diz assim o texto: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. João, ali, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 7. No capítulo 9, disse-lhe, pois, a mulher. No versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E quando se tratava da mulher, um judeu jamais dirigiria a palavra a uma mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar. Tu não tens com que atirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Veja que pergunta. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, água do poço, tornará a ter sede. Qualquer que beber da água que a mulher estava a colher, a retirar do poço, qualquer que bebesse daquela água teria sede novamente. Água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Fonte de água viva. Jesus nos chama a atenção, porque buscamos em muitos poços. Buscamos em muitos poços. Em muitos poços pela vida. Corremos. Buscamos matar a nossa sede nesses poços. Corremos para os poços do poder, da fama, do orgulho, prazer, da vaidade. E acabamos, muitas vezes, nos asfixiando com o nosso egoísmo. Jesus nos alerta que todos que buscam saciar a sede em tais poços voltarão a eles com mais sede. Com mais sede ainda, sabe? E notarão que são cada vez mais profundas. Aliás, que são cada vez mais profundos esses poços. E cada volta que damos a esses poços, somos mais exigidos e teremos que acrescentar ainda mais força na ânsia de nos satisfazermos. Porque o amor poço, esse amor que buscamos em poços, ele é transitório. Às vezes nos sentimos até saciados. Achamos que estamos saciados. Quando bebemos desse amor achados ou buscados em poços, muitas vezes poços desconhecidos. Mas Jesus nos mostra a fonte. Jesus nos mostra a fonte, que jorra água viva, permanente. E ele diz que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Porque ele consegue nos fazer enxergar a fonte que existe dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes buscamos fora o que na verdade guardamos dentro, que temos dentro. E muitas vezes não conhecemos essa fonte tão maravilhosa que há dentro de nós. Mas quando bebemos da água do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, nos trazida pelos Espíritos, passamos a entender a fonte cristalina que existe em cada um de nós. Porque passamos a conhecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos a fazer aqui. Aí descobrimos este amor fonte.
amor que jorra. Vejam, o Rio Jordão, ele alimenta com suas águas dois grandes lagos. É chamado de mar, mas na verdade são dois grandes lagos, que é o Mar da Galileia, ao norte, e o Mar Morto, ao sul. Alimentados pelo Rio Jordão, alimentados pela mesma fonte. Um recebe e compartilha. O outro retém. E ao reter, sufoca-se e, como o nome diz, torna-se morto, mar morto. O amor como fonte sai de si em direção do outro. Porque sabe que é o outro o caminho mais curto para Deus. Sempre é o outro. Deus sempre vai agir no outro através de você, através de mim, através de nós. Por isso é vida abundante. Quando eu conheço que o caminho mais rápido para a minha evolução é o outro, eu torno-me fonte abundante. Porque eu já sabemos nos nutrir do amor que doamos. Veja que maravilha. Uma certa vez, uma mulher chega até Chico Xavier e diz para ele: eu vou parar, eu não aguento mais, eu não tenho mais condições. Chico a segura pelos braços e diz: minha irmã, aprenda a nutrir-se do amor que você doa. A fonte, o amor fonte, ele sabe nutrir-se do que doa. Observem, a fonte de um rio está sempre jorrando. Sempre, não cessa de jorrar. Veja, o rio São Francisco nasce ali na Serra da Canastra, é uma fontezinha, um olho d'água, está sempre jorrando. Mas ele sai em direção ao outro. Ele sai doando água por onde passa, doando vida. As margens do rio São Francisco cheias de vida. As plantas se nutrem das suas águas. Os agricultores usam suas águas para abastecer, para regar as plantações. É o amor fonte saindo de si ao encontro de outros, doando, sempre doando vida. Ao contrário do amor poço, que se nutre do mesmo amor, se nutre das mesmas águas, da mesma vida, mas retém em si. Torna-se refém
do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E asfixia-se no próprio egoísmo. Porque quando eu conheço, sei quem eu sou, passo a conhecer o porquê da minha passagem por esta terra, conheço a minha missão, sou conhecedor do Evangelho do Cristo, passo a ser devedor daquele que não sabe. A minha responsabilidade torna-se muito maior. E não posso querer, e não posso tornar este amor que recebi como poço, como águas profundas, que tenho que fazer esforços 1000 para poder alcançá-las. Ou passo a complicar a vida do outro, que retenho isso em mim, deixo de doar amor poço. Quem vem saciar? Veja, quem vem saciar desse amor? Porque o amor, fonte, não pergunta quem vem. Mas nós perguntamos, né? Muitas vezes. Quem vem à procura, o amor como fonte, ele não pergunta. Jamais impõe exigência. Assim é o amor com Cristo. Sem perguntas, sem exigências, só doação. Mas nós, muitas vezes, nos tornamos poço. Recebemos este amor e retemos em nós mesmos. Mas o amor com Cristo, ele nem faz perguntas, nem faz exigências, não impõe barreiras, não impõe limites, sabe? Não faz cerca ao redor, nem faz acepções de pessoas que vêm à procura desse amor. O amor com Jesus, o amor fonte, ele é doação. O amor fonte não coloca barreiras que impeçam o fluir do amor. O amor é de Jesus, então ele precisa... Eu não posso impedir que esse amor flua através de mim e alcance o outro. Ele precisa ser fonte. O amor como fonte, ele renuncia a tudo por amor. Quando Jesus nos pede para renunciar a pai, mãe, irmãos, ele está pedindo que renunciemos às exigências. Ele nos pede para renunciar às perguntas, renunciar o desejo de querer mudar os parentes, de querer mudar nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Renunciar o desejo de que eles caminhem conosco. Que professem o mesmo segmento religioso. É preciso renunciar essa coisa, esse
esse interesse de querer que ele nos vejam como guia. Não, o amor-fonte, ele distribui e continua distribuindo. Ele não tem a pretensão de ser guia de ninguém. Ele não tem esse desejo de querer, sabe, que os parentes nos sigam. Kardec, ele disse que o espiritismo não veio para quem já está bem na sua doutrina. As pessoas que são católicos, que sejam os melhores católicos. Se são budistas, os melhores budistas, umbandistas, que sejam os melhores. Eles já estão felizes no segmento religioso que professam. Então Jesus, ele pede que a gente renuncie esse desejo que temos, que na verdade, sabe, é um fator prejudicial. Quando eu quero que o outro seja igual a mim, quando o outro só é meu irmão, quando segue ou professa a mesma religião que eu. O amor-fonte, ele vai dizer que tudo isso são barreiras que nós colocamos para amá-los. Quando eu exijo que o meu irmão seja igual a mim, é uma barreira que eu coloco para poder amá-lo. Porque você só é meu irmão se seguir a minha religião. Eu só posso amá-lo se você andar lado a lado comigo, caminhar pelos mesmos caminhos, professar a mesma religião. Isso é barreira que colocamos para amá-los. O amor-fonte, ele nunca revida. Se revida, torna-se como o agressor. A fonte, o amor-fonte, ele envolve a agressão em amor e devolve em forma de perdão. Porque aquele que fere, acredite, já está ferido. Aquele que vem me ferir, que vem nos ferir, ele só está colocando para fora a ferida que ele já não aguenta em si. Veja o que aconteceu com Estevão, no livro Estevão, Paulo Estevão. Paulo apedreja Estevão, mata Estevão, mas Estevão, ele envolve todas aquelas pedras em amor, devolve em forma de perdão a Paulo. Envolve tudo em amor e diz, olha Paulo, trabalha com isso. Por quê? No momento da sua morte, ele olha para sua irmã, Abigail, noiva de Paulo, e diz, não vejo em teu noivo um inimigo. Paulo, ou Saulo, é uma pessoa boa.
ele ama tanto a Moisés. Imagina o momento em que ele conhecer a Jesus. O momento em que ele conhecer o amor como fonte. E tornou-se Saulo, num Paulo que nós conhecemos, que nós lemos. O exercício do amor não pode cansar o coração. Se cansa, é porque tem muitas dessas barreiras. Quem disse isso é o Emmanuel. O Emmanuel, ele diz que o exercício do amor não pode cansar o coração. Se não me falha a memória, está no livro Fonte Viva, ali no seu capítulo 82, se não me falha a memória. O amor, o exercício do amor, não pode cansar o coração. Quem ama não sofre. Quem ama não se cansa. Jesus nos dá esse exemplo dentro desse diálogo que teve com a mulher samaritana. Ali há muito do que se extrair. Ali tem muitas lições a aprender. Mas que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Convido a todos para fazermos as nossas vibrações, pedir pela paz mundial, pedir pela paz em todos os países, vibrarmos por aqueles que dirigem as nações. Que esses dirigentes possam usar o poder em prol de toda a humanidade. Vibraremos pelas equipes médicas em todos os hospitais. Neste momento de pandemia, que eles tenham o amparo da espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus. Que possamos beber da nossa água. Que Deus assim nos abençoe. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento que aqui passamos. Que assim seja. Graças a Deus.